E aí, pessoal, aqui é o Eduardo Zolim, dos canais ESPN e Fox Sports, e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e eu tenho uma notícia para dar para vocês. Esse aqui é o nosso último podcast. Depois de 3 anos, pouco mais de 3 anos fazendo o podcast, esse aqui vai ser o último podcast. Porque na semana que vem a gente começa o nosso livecast, exatamente. Vamos passar por um upgrade. O nosso podcast do Fantasy Futebolista vai começar a ser gravado de forma ao vivo em uma live do YouTube, que vai servir como live, como podcast, vai ficar salvo para quem não gosta de ver em vídeo, gosta de ouvir enquanto tá dirigindo, enquanto tá lavando a louça, enquanto tá limpando a casa, enfim, qualquer coisa. Vai ficar disponível sim em podcast normal, como toda semana, mas também vai ficar disponível em vídeo e teremos o nosso... Por que eu inventei toda essa maluquice para essa temporada? Vocês sabem, a gente tem agora nosso canal no YouTube, e a ideia do canal do YouTube eu comecei ele para fazer estas lives, que ajuda a gente ter uma interação durante as semanas de fantasy, né? Durante a temporada. Então, não só com posts no Instagram e com o podcast, mas já que dá para aproveitar essa ferramenta tão interessante que são as lives no YouTube. A gente fez algumas lives de teste nessa off-season com mock drafts, enfim, teve outros não teve com perguntas. Foi basicamente com mock drafts, né? Mas para mim fazer alguns testes e tudo. Teve o sorteio da Super League também, que foi ao vivo. Que eu me lembre. Ou teve mais alguma coisa? Agora eu não vou lembrar. Sinto muito, mas a minha memória é assim. Depois que eu faço alguma coisa eu esqueço. Ainda bem que consigo lembrar algumas coisas pra falar pra vocês de fantasy aqui, senão ia ficar complicado o negócio. Mas enfim, a minha ideia sempre foi se preparar muito bem pra chegar na temporada e poder fazer essas lives pra vocês. Então, a partir da semana que vem, dia 5/9, temos o kickoff na quinta-feira. Então a gente vai começar a ter nossas lives toda segunda e quarta-feira, que eram os dias que eu gravava o podcast, mas agora, em vez de só apenas gravar, eu vou estar transmitindo ele ao vivo e também vou poder interagir com vocês através do chat. Mas a receita de bolo normal não muda. A gente vai ter na segunda-feira, que seria o nosso podcast, segunda-feira de temporada regular, o review da rodada, quarterback e streaming de defesas e também os waivers. E isso às 8 horas da noite, toda segunda-feira, durante a temporada regular. Depois, na quarta-feira, às 19 horas, daí 1 hora mais cedo, a gente tem o nosso preview da rodada e também o nosso mercado do fantasy, que é onde a gente dá ideias aí de jogadores para trocas. Para quem é a primeira temporada ouvindo, essa será a nossa terceira temporada e a primeira com livecast. Então participem da live, é bastante importante pra gente também crescer lá no YouTube e poder chegar a mais pessoas, né? Essa é outra ideia. O YouTube é uma rede tão grande que ela consegue chegar em pessoas que às vezes eu já tô tendo algum feedback de gente que chegou no canal dizendo: cara, não conhecia, aprendi a jogar fantasy. Isso aí já me deixa muito feliz, porque uma das ideias também era fazer aquele conteúdo em vídeo de aprenda a jogar fantasy futebol, porque falado e por imagem não fica tão bom como falado, no caso no podcast, como falado, mas mostrando e tendo de uma forma didática como ficou. Era outra intenção também, e tá lá. Além de fazer os mock drafts de uma forma mais legal de poder acompanhar, enfim, o canal do YouTube veio para somar, é uma outra ferramenta que a gente tem, e a gente vai agregar as duas, agregar o podcast com as lives e criar o nosso livecast a partir da próxima segunda-feira. Então, quem puder participar, estão todos convidados a participar e tirar suas dúvidas, claro, ou falar qualquer coisa. Meu jogador me quebrou na semana, escalei de última hora fulano e deu certo, quem que é para escalar, quem não é para escalar, tudo isso aí a gente vai estar conversando lá nas lives, certo? Então não se assustem, teremos o nosso conteúdo on demand aqui ainda, todas 2 vezes por semana durante a temporada regular.
Mas teremos aí esse a mais aí. Você vai também notar uma diferença que o nosso conteúdo de temporada regular vai ser alterado lá no Instagram. Eu alterei um pouquinho o formato, até a temporada passada eu levava muita informação, era um tempo gigantesco fazendo artes, porque, pra quem não sabe, o Fantasy Futebolista é um exército de homens só, então eu faço todo o envolvimento. Agradeço todo mundo que até hoje sempre me mandou, se precisar de alguma coisa eu tô aí, agradeço mesmo. Eu sempre comento, eu sou muito chato, eu gosto de fazer as coisas na hora que eu quero, como eu quero, então, enfim, eu já tenho questões de demandas e tudo mais no trabalho, eu não quero ter esse tipo de coisa também nisso que não deixa de ser um hobby e que, sei lá, eu sou meio individualista, sabe, então acaba que eu não quero ter mais essa responsabilidade de ter pessoas junto comigo, por isso é o Fantasy Futebolista. É o Fantasy Futebolista. É o cara aqui. Não é algo egoísta, tá? Não entendam mal isso. É uma questão mesmo minha, assim, cara, eu não quero ter que ficar cobrando alguém quando alguém não entregar um produto que eu pedi pra fazer, ou que eu não gostei do conteúdo que trouxe, enfim. Não quero ter esse tipo de coisa, já tenho isso no meu trabalho, então não quero ter isso também aqui no Fantasy, certo? Mas o resto segue mesmo, quem me conhece sabe que eu tô sempre tentando ficar à disposição. Até a galera às vezes da Super League que tem meu contato do celular, me manda privado, galera, assim, eu trabalho com o celular e uso pessoal, só tem o celular pra realmente gerir os grupos de WhatsApp das ligas, que é um mal necessário. Se rodasse só no Sleeper a gente não tinha os grupos, mas infelizmente precisa do grupo para poder ter uma mobilidade melhor, uma funcionabilidade melhor as ligas de Fantasy, que é o caso da Super League também. E é só me marcar no grupo que eu vou lá e respondo, tá? Não precisa vir no privado, porque eu gosto de deixar a parte, além de ser um hobby, mas eu gosto de deixar isso para as redes sociais, porque daí eu sei que quando eu abrir, por exemplo, no Instagram, eu vou dar uma olhada nos directs, eu vou dar uma olhada, agora tem caixinha de perguntas, eu vou responder lá. Agora, no privado, cara, complicado. Eu passei as últimas 2 semanas, a última semana, na verdade, não as últimas 2. Um pouco antes, porque começou a galera, começa os drafts, começa não sei o que, começaram a falar isso aí antes. Aí começou os drafts, começou também um volume gigantesco de coisas no meu WhatsApp. Eu cheguei a deixar coisa do trabalho pra trás, de esquecer de revisar de tanta coisa que tinha e de tanta demanda que vem. Então peço que vocês, sempre tiver dúvidas, eu tiro todas as dúvidas pelas redes sociais e não pelo meu celular privado, tá? Também não é uma coisa egoísta, que realmente me atrapalhou no trabalho também. É a primeira vez que me atrapalha no trabalho isso, e não é legal, não foi nem um pouco legal. Então, sem mais delongas, né, teremos podcast, quem tomou um susto deu certo, então era pra realmente dar um sustinho. E outra coisa, né, eu tô muito feliz hoje. É uma notícia, assim, eu gosto de trazer notícias relevantes pro Fantasy Football, né. A gente teve diversos cortes aí, não vou comentar corte a corte, dei uma olhada nos cortes dos times pra ver se você tentou um jogador, ele foi cortado, se ele for ser reintegrado no Practice Squad, ou se outro time vai pegar ele, enfim. Dei uma olhada que tem muito jogador, muita lista, eu ia perder um tempão aqui, e a gente tem como assunto principal o nosso top 100, né? O meu top 100 no caso, os 100 melhores jogadores de Fantasy Football para essa temporada. Então eu vou gastar bastante essa saliva no lado principal. E eu acabei não vou trazer nada também sobre a pré-temporada semana 3, porque pra mim foi a pior de todas, assim, o pouco que eu acompanhei. Teve time que jogou com titular, aí jogou contra outro time reserva, né, que foi o caso dos Dolphins contra os Eagles. Foi um atropelo, mas, cara, foi um atropelo porque os Dolphins entraram com o time titular, os Eagles entraram com reserva, e quando entrou reserva dos Dolphins já tava o terceiro time dos Eagles, e além de mais jogaram mal pra caramba, então... outros times também, alguns jogaram mais tempo com os titulares, caso dos Browns. Mas assim, eu não vi nada de muito especial que mudasse a minha opinião sobre algum jogador, alguma coisa nesse sentido. Então, também não vou trazer nada trouxe, na primeira semana eu trouxe aqui. Na segunda semana eu trouxe, mas já ficou um pouquinho amarrado nessa semana aqui, eu não vou perder esse tempo. Então, mas eu queria trazer pra vocês uma notícia, né? Porque quem acompanha o podcast aí há mais tempo sabe que existe um nome
o Voldemort do Fantasy Football, o Voldemort dos Eagles, o Voldemort do Fantasy Futebolista, aquele que não deve ser nomeado. Ele se chama Jalen Reagor e ele foi trocado pro Minnesota Vikings, né? Pra quem não sabe, né? Quem é um cara que chegou há menos tempo, não sabe. Jalen Reagor foi escolhido uma escolha antes do que o Justin Jefferson, que é um dos astros da posição de wide receiver hoje na NFL, um dos potenciais jogadores da posição, né? Um cara simplesmente diferenciado. E os Eagles, uma escolha antes dos Vikings, escolheram Jalen Reagor, e na escolha seguinte os Vikings escolheram o Justin Jefferson. Tem todo aquele vídeo do pessoal dando risada. Eu não vejo isso como uma coisa assim, uma risada dos Eagles, tá? Porque o que sai na mídia é o que dá ibope, né? Os caras estavam dando risada dos Eagles. Não, eles estavam dando risada porque estavam felizes, porque eles tinham medo, eles tentaram, há boatos que eles tentaram trocar com os Eagles a escolha, né? Enfim, inclusive na época do draft eu gostava mais do Reagor do que do próprio Justin Jefferson, tá? Isso não nego isso. Mas depois que os dois começaram a jogar, a gente viu que um cara é um jogador da NFL, o outro, de repente, não pega time na CFL. Me desculpe, torcedor dos Vikings, mas eu tô muito feliz porque esse cara podia ter sido trocado e não, os Vikings pagaram caro. Na minha opinião, pagaram caro. Uma 7ª rodada e mais uma escolha de 4ª rodada que pode, dependendo da situação, ser uma 5ª, mas eu acho que tá mais do que justo não, né? Eu tô feliz da vida que alguém pagou. Agora tem a dobradinha. Eu imagino o quão horrível vai ser pra ele entrar no CT dos Vikings e ouvir alguma dessas piadinhas. Olha aqui o cara que foi escolhido depois que tu tá bombando, né? Agora, ele em campo não jogou bem. Fora de campo teve problemas com a torcida dos Eagles, que não é nada demais, né? A torcida dos Eagles já brigou até com o Papai Noel. Se você não conhece essa história, procura aí, pesquisa, que é muito engraçada. Agora, o Jalen Reagor passou do limite, né? Passou do ponto. Eu tava rezando pra sobrar um CeeDee Lamb naquele ano, os Cowboys foram lá e pegaram, mesmo na época não precisando, propriamente dito, de um wide receiver, e foram lá e pegaram pela oportunidade, mas enfim. Jalen Reagor não faz parte mais do elenco dos Eagles e o Howie Roseman tá fazendo uma temporada incrível. É o time que mais, eu acredito, né, não sei se é clubista, mas acho que o time que, num contexto geral, mais melhorou foram os Eagles nesse momento. Tanto na defesa como no ataque, mexendo em peças importantíssimas, que tinham que sair e trazendo jogadores interessantes. Bom, o único problema agora é o Jalen Hurts. Vamos ver se o Jalen Hurts vai realmente dar esse passo a mais e vai levar os Eagles para um outro patamar, né? Vai depender tudo dele agora. Se ele não conseguir levar, eu acho que ele é o próximo da lista a ir embora. Mas enfim, só queria deixar claro aqui pra vocês que eu tô muito feliz que o Jalen Reagor foi embora. Você sabe o quanto eu odiei esse cara. O quanto, assim, que raiva que eu tenho dele. Mas enfim, passou, não faz mais parte do meu time, não vou sofrer com ele nessa temporada aqui. Agora, antes de a gente falar do Top 100, né, pedir pra vocês, se não seguir nas redes sociais, @fantasyfutebolista no Instagram, _futebolista no Twitter, e assinar este podcast, seja no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music ou nas outras diversas plataformas onde ele está hospedado, e também se inscrever no nosso canal no YouTube, procura lá por Fantasy Futebolista. Estou gostando que os vídeos, estou postando os vídeos de top 10. Hoje de manhã cedo foi postado o vídeo de wide receivers. Sexta-feira sai o vídeo de top 10 tight ends. E eu tô vendo que todo dia tem lá um inscritinho novo, uma pessoa nova que chega. E tô ficando bem feliz com isso. Espero que na temporada isso aumente gradativamente pra gente poder aumentar o nosso alcance, né? Nesse Brasil afora aí, falando de fantasy futebol, que é uma paixão de todo mundo, junto com a NFL. Agora sim, trazer aqui pra vocês o meu top 100 jogadores. Não vou explicar todos em detalhes, quero tentar falar um pouquinho deles, mas pensa, se eu demorasse 1 minuto pra cada um, eu ia ficar 100 minutos aqui. Esse podcast ia ter 2 horas. E se eu falasse 30 segundos, ia ter 50 minutos, então a gente já vai passar de 1 hora de podcast, então... eu vou tentar ser o mais sucinto possível e trazer aqui todos os jogadores, tá bom? Bora falar de Top 100 Fantasy Football Players para 2022. Recados dados, tudo organizado.
todo mundo já aí inscrito no nosso canal no YouTube para a partir de segunda-feira aproveitar nossas lives. Já aviso, na segunda não tem review da rodada, mas aí eu vou falar algumas dicas, alguns detalhes aí dessa de escalação, de waivers, já trazer os streamings também. E a gente vai trocar bastante ideia, segunda-feira vai ser bem bate-papo, então se você tá com dúvida com alguma coisa, quer guardar essa dúvida para segunda-feira, a gente conversa lá pelo YouTube. Vamos começar falando do Top 100. Tô postando ele, inclusive, já postei da posição 91 da 81 até a 100 já está postado. Então, é exclusivo aqui pro podcast as primeiras escolhas. Vocês vão saber em todas as escolhas só nesse podcast. Posição número 100, wide receiver Hunter Renfrow do Las Vegas Raiders, né? Como eu já trouxe aqui para vocês, o wide receiver mais confiável de 2021. E chega nessa temporada com outros jogadores por lá e tal. Podia estar numa posição melhor, mas com a chegada da Davante Adams ficou bem complicada a situação. Ainda assim, ele inicia nosso top 100. Na posição número 99, eu tenho o Brandon Aiyuk. Por mais que eu não seja um grande fã do Brandon Aiyuk, há quem diga que ele vai ter uma temporada melhor. Eu estou esperando essa temporada melhor. Já fazem 2 temporadas, pelo menos, ou 3. Número 98, posição 98, para James Cook, running back do Buffalo Bills. Running back calouro que chegou, até se criou uma expectativa dele ser o número 1, mas o que tudo indica é que Devin Singletary deve começar e o James Cook deve aparecer aí em terceiro down. Número 97, posição 97 para outro calouro, nesse caso o wide receiver Drake London do Atlanta Falcons, dado com muitos o melhor wide receiver entre os calouros. Ele que tem essa possibilidade bem grande, é um cara ele é um cara grande, né? Um cara que tem um tamanho muito bom para a posição. Resta saber se aquela última temporada do college vai se repetir agora na NFL. Posição número 96 para o running back Michael Carter do New York Jets. O Michael Carter, que há reportes que ele será o número 1 a começar a temporada pelos Jets, sendo que a equipe draftou o Breece Hall, a gente tem ele mais para frente inclusive. Mas, pelo sim, pelo não, é um cara bem interessante para fantasy, porque é o primeiro logo atrás do Breece Hall. Se algo acontecer com o Breece Hall, tanto lesões, enfim, como começar mal, não conseguir engrenar, o Michael Carter vai estar à disposição. Posição número 95, outro jogador do New York Jets. Agora a gente fala do wide receiver Elijah Moore, que a princípio é o número 1, tá? Da equipe do New York Jets. Ele entra como ficha 1 na posição de wide receiver, à frente do Garrett Wilson, que foi escolha de primeira rodada do New York Jets, e que se tem uma expectativa alta nele. Mas o Elijah Moore terminou a temporada passada muito bem, então quem sabe ele vai ter essa oportunidade mais uma vez de, quem sabe, se tornar mesmo o wide receiver número 1 dessa equipe do New York Jets. Posição número 94 para o Devonta Smith, wide receiver do Philadelphia Eagles, que poderia estar numa posição melhor se o time não tivesse ido atrás do A.J. Brown. Mas isso eu acho que foi uma coisa que essa chegada do A.J. Brown vai inclusive ajudar o Devonta Smith, pelo fato de que são 2 wide receivers, a defesa vai ter que se dividir, e no momento que a defesa dobrar para um A.J. Brown, é aí que o Devonta Smith pode começar a fluir o seu jogo, a mostrar seu jogo para o restante da liga. Posição número 93 para o quarterback Dak Prescott do Dallas Cowboys, nosso primeiro quarterback aqui. Um cara que perdeu o Amari Cooper para essa temporada, principalmente a grande perda dele. Tem perdas também na linha ofensiva, se eu não estou enganado. Mas o hype diminuiu, né? Da temporada passada para essa, já não se tem tanta expectativa. Mas ainda assim, ele é um jogador bem interessante para fantasy. Se você não quer pegar aqueles primeiros quarterbacks, quer deixar passar, quer pegar um quarterback mais tarde, mais barato, ele é uma ótima opção para você que quer fazer esse tipo de estratégia. Posição número 92 para o tight end Dawson Knox. Ótima pedida em 2021, um cara que contribuiu muito com o Josh Allen, principalmente fazendo touchdowns. E é um cara que está naquela zona de tight ends que a gente não sabe se ou vai ou racha, né? Mas se você quer dar uma oportunidade para um tight end no meio de tabela, ele é um ótimo nome para você pensar em escolher. Posição número 91 para Kenneth Gainwell, running back do Philadelphia Eagles. 3 jogadores aqui do Philadelphia Eagles, é isso? Não, 2, né? 2 jogadores, teve dos Jets. 2 jogadores do Philadelphia Eagles nesse 91, a posição número 100. Kenneth Gainwell, que é o grande backup hoje do Miles Sanders, que não está nem treinando, né? Uma notícia aí do training camp. Quem
ouviu o podcast, eu falei umas 2 semanas atrás que ele já estava com hamstring. E hamstring é algo que complica bastante os jogadores da NFL, os running backs. Não sei se principalmente, mas ele atrapalha bastante, que é uma lesão na coxa. E o Kenneth Gainwell pode ser uma surpresa nessa temporada, caso o Miles Sanders não consiga se manter saudável. Posição número 90 para outro jogador do Philadelphia Eagles. Agora é o Dallas Goedert, tight end, que se teve uma expectativa no ano passado, essa expectativa não se concretizou, porque o Zach Ertz a princípio ficou por lá. Mas depois que o Zach Ertz saiu também, ele não foi nem um pouco diferenciado, né? Então por isso ele está aqui apenas na posição número 90. Entrando aí na dezena dos 80, 89 para o quarterback Matthew Stafford do Los Angeles Rams, atual campeão do Super Bowl. Matthew Stafford que também tem algumas questões de lesões, vem fazendo ele cair um pouquinho nos rankings, mas eu ainda tenho ele no meu top 10 e eu acho que ele deve fazer uma boa temporada. Ele já jogou machucado muitas vezes, eu acho que isso não será um grande empecilho para ele. Ele não é um top 1, mas ele é um cara bem confiável no fantasy. Posição número 98 para Juju Smith-Schuster, o wide receiver agora do Kansas City Chiefs, terá o melhor quarterback, de repente não, né? Ele teve como quarterback o Big Ben, que é um cara hall da fama, mas não é o Patrick Mahomes, né? Ele vai ter essa possibilidade de ser o cara que chegou para substituir Tyreek Hill. Acredito que o volume maior do Kansas City Chiefs será o Juju Smith-Schuster, então ele entra com uma possibilidade bem grande, com um teto bem alto nessa temporada. Posição número 87 para o running back calouro Kenneth Walker, do Seattle Seahawks, que também tem tido problemas, muitos jogadores com problemas de lesões aqui nos training camps, né? Rashad Penny deve ser o titular da equipe, mas ele corre por fora, quem sabe ele termina a temporada melhor do que ele vai começar. Posição número 86 para Amari Cooper, o wide receiver que trocou o Dallas Cowboys pelo Cleveland Browns, e a princípio jogará com boa parte da temporada aí com o Jacoby Brissett como quarterback, porque a equipe mandou lá para os Panthers o Baker Mayfield e o Deshaun Watson está com uma suspensão de 11 partidas. Se isso preocupa, é claro que preocupa. Eu tinha mais expectativas com o Dak Prescott sendo seu quarterback do que o Jacoby Brissett. E pelo que eu vi na pré-temporada, o Jacoby Brissett vai prejudicar bastante o trabalho do Amari Cooper, que também não, precisa fazer muito. O seu primeiro ano nas equipes sempre foi muito produtivo, por isso eu acho que é um ponto a mais para ele aqui na posição número 86. Posição número 85 para Russell Wilson, quarterback agora do Denver Broncos, né, astro do Seattle Seahawks, trocou pelo Denver Broncos e pegou um time pronto, por mais que tenha perdido o Tim Patrick, é um quarterback que ele vai conseguir trabalhar muito bem com Sutton, com Judy, com Albert O, com os running backs Javonte Williams, Melvin Gordon. É um nome a se observar. O Denver Broncos já fez isso no passado, de trazer Peyton Manning, e deu muito certo. Provavelmente vai dar muito certo também com o Russell Wilson, se nada demais acontecer. Pelo menos se as estrelas estiverem alinhadas. Posição número 84 para Gabriel Davis, um dos grandes potenciais dessa temporada. Se espera muito do jogador lá do Buffalo Bills, principalmente depois daquele jogo contra o Kansas City Chiefs, que ele foi fenomenal. A conexão com o Josh Allen foi muito boa e a gente espera que isso se repita e que ele possa dar um salto de produção que ele não deu na temporada regular de 2021. Número 83, posição 83 para o running back Tony Pollard, né, o backup de Ezekiel Elliott. Há quem diga que ele deveria ser até o titular, ser um cara que tem mais volume, mas Ezekiel Elliott segue sendo o dono da posição, e o Tony Pollard é um cara que vai contribuir nesse jogo, principalmente no jogo aéreo e em alguma jogada onde o Ezekiel Elliott precisa dar um descanso. Um ótimo nome aqui para handcuff e para quem faz zero running back. Posição número 82 para Melvin Gordon, o running back que estava no Denver Broncos ano passado, já jogou no Los Angeles Chargers, saiu da equipe, até se falou que ele poderia nem voltar, acabou retornando para ser um complemento ao Javonte Williams. Eu acho que o caminho vai estar bem aberto para o Javonte Williams, mas como a comissão confia também no Melvin Gordon, trouxe ele de volta, pode ser que ele roube alguns, de repente um touchdown aqui, um touchdown ali, uma carregada do Javonte Williams, ele se torna um jogador interessante para fantasy nesse sentido. Posição número 81 para Kareem Hunt, jogador que pediu a troca pelo Cleveland Browns, se especulou inclusive nos Eagles, esse jogador, com a questão do Miles Sanders, se o Miles Sanders não se manter saudável, eu não duvidaria, né, dos Eagles indo atrás de um running back para ser o seu titular, se não confiar no Kenneth Gainwell, e eu acho que é complicado confiar
No Gainer eu até gosto do Gainer, mas tu não tem um backup, tu tem o Boston Scott, que é um quebra-galho. E esse podcast não é dos Eagles, é do Fantasy Football, então o papo é sobre Kareem Hunt. E ele se mantendo em Cleveland, por mais que a temporada dele no ano passado não foi das melhores, assim, ele é um complemento ao jogo do Nick Chubb. Então ele entra em jogos, ele entra quando o Nick Chubb tem que descansar, e ele consegue fazer big plays, ele é um cara que tem esse potencial. Pra fechar aqui a posição número 80, a gente tem o wide receive, tem que tomar uma água. O Jerry Jeudy, wide receiver do Denver Broncos, né? O wide receiver que agora vai ter o seu melhor quarterback da sua carreira à disposição. Temos Courtland Sutton mais à frente como wide receiver 1, mas o Jerry Jeudy pode sim dar um retorno. Aqui veio para a NFL, porque, para quem não lembra, é uma escolha de primeira rodada do Denver Broncos. Seguindo na posição número 79, temos o wide receiver Rashad Bateman do Baltimore Ravens. Muitas coisas positivas vêm dos training camps dos Ravens. Ele que deve ser o wide receiver número 1 dessa equipe de Lamar Jackson, mas lembrando que o recebedor principal ainda é o Mark Andrews. Posição número 78 para Ramondre Stevenson. Ele, o running back lá de New England, até se especula que ele tem uma possibilidade real de ser o número 1 da equipe nessa temporada, porque o Damien Harris tinha uma possibilidade de holdout que parece que não vai acontecer. Então por isso o Damien Harris ainda está um pouquinho acima, mas o Ramondre Stevenson tem uma ótima oportunidade nessa temporada de realmente tomar essa posição número 1 nesse elenco dos Patriots. Posição número 77 para Adam Thielen, wide receiver do Minnesota Vikings, que, lembrando novamente, né, aqui o 77 até olha como é que é o destino, 77, lembrar que ele na temporada passada até se machucar era o 7º melhor wide receiver no Fantasy Football, então ele volta renovado, recuperado, quem sabe ele possa voltar a ter números bem interessantes juntos do seu colega Justin Jefferson. Na sequência, na posição número 76, temos Zach Ertz, o tight end que ex-Philadelphia Eagles, agora no Arizona Cardinals, chegou muito bem via troca. Ajudou bastante, né, no ano passado, quando ele chegou, o Kyler Murray, e por isso ganhou uma renovação de 3 temporadas com a equipe dos Cardinals. Se espera uma temporada até melhor do que a temporada passada para ele, nesse ano, tendo essa continuidade lá nos Cardinals. Posição número 75 para o GOAT, quarterback Tom Brady, entra na temporada, tem alguma coisa tá rolando com o GOAT aí, a gente só vai saber mais pra frente o que rolou, enfim, tudo mais. Mas ele vai jogar, jogou até a pré-temporada, e novamente, cria-se uma expectativa sobre o Tampa Bay Buccaneers e esse ataque. Mesmo sem o Rob Gronkowski, ele ainda é um ótimo alvo para fantasy, já que ele tem Mike Evans, Chris Godwin. Russell Gage não dá para falar, né? Mas tem Leonard Fournette também para ajudar esse ataque dos Buccaneers. Posição número 74 para Devin Singletary, considerado o running back número 1 do Buffalo Bills. Entra na temporada com essa possibilidade novamente, tem novamente nas mãos essa possibilidade de ser e se tornar o running back número 1 dos Bills. Posição número 73 para Michael Thomas, o wide receiver que já foi o melhor wide receiver do Fantasy há 2 temporadas atrás, se eu não estou enganado. Vem sofrendo com lesões desde então, né? Não consegue se manter saudável. Há quem diga que está saudável, há quem diga que não. Por isso ele está só aqui na posição número 73, bem abaixo daquilo que ele já foi escolhido. Ele já foi escolhido como principal wide receiver 2 temporadas atrás. Então, quem sabe se ele estiver saudável, se ele volta pelo menos aí a uns 70% do que ele fazia, já vai ficar barato aqui na posição número 73. Na posição número 72 temos Amon-Ra St. Brown, grande destaque do Detroit Lions no final da temporada, ajudou bastante e vai começar a temporada como o wide receiver principal do elenco, muito provavelmente. Tem a chegada do DJ Shark, mas isso não deve atrapalhar. O que pode atrapalhar é a chegada do calouro Jameson Williams, que vai perder o início da temporada e a gente vai ter que esperar nesse decorrer da temporada ver como é que vai funcionar esse volume, como é que o Amon-Ra St. Brown vai dividir esses targets com o calouro. Posição número 71 para o quarterback Kyler Murray do Arizona Cardinals, que cai em relação à temporada passada, né? A gente tem um pouco menos de expectativas com ele. Ele perdeu o seu wide receiver principal, DeAndre Hopkins, por 6 jogos. Chegou o Hollywood Brown, Marquise Brown, mas não vejo assim algo que supra a saída do DeAndre Hopkins por essas seis partidas. Além do mais que a gente tem visto um Kyler Murray começar muito bem a temporada e depois começar a cair. Por isso ele perdeu um pouquinho de credibilidade aqui no Fantasy Football. Posição número 70 para Chris Godwin, wide receiver do Tampa Bay Buccaneers, que vem de uma grave lesão no joelho, mas que se tinha uma expectativa
que ele estivesse pronto para a primeira semana. Pelos números, pelas estatísticas da lesão dele, ele não deveria estar pronto, mas ele jogou até jogo de pré-temporada. Não apareceu, é claro, mas esteve em campo e tu não ia colocar em campo um cara que não estivesse saudável. Por isso ele aparece aqui na posição número 70, mas com um potencial bem interessante para a temporada. Posição número 69 para o meu queridinho Damian Pierce, running back calouro do Houston Texans, que agora com a notícia de que os Texans tiraram o principal nome da pré-temporada na posição depois do Damian Pierce dos Texans. Marlon Mack deve assumir um papel de practice squad na equipe dos Texans. Isso abre caminho para o Damian Pierce brilhar nessa temporada e vem subindo cada vez mais nos rankings de fantasy football. Posição número 68 para Joe Burrow, o quarterback do Cincinnati Bengals, vice-campeão na temporada passada da NFL. Chegou, levou o time para a final. E nesse ano se tem uma expectativa boa com ele, né? Tem os wide receivers seguem por lá, o time se renovou, tem uma linha ofensiva melhor, mas ele também terá um calendário bem mais complicado nessa temporada. Posição número 67 para TJ Hawkinson, o tight end do Detroit Lions, que também tem muitos problemas com lesão, tem tido muitos problemas com lesão, não consegue se manter em campo, porque quando ele está em campo ele dá conta do recado, ele é um cara que pontua muito bem e é um ótimo valor no fantasy. Posição número 66 para Cordarrelle Patterson, né? O waiver do ano na temporada passada, renovou com a Atlanta Falcons, deve ser o running back titular da equipe e deve aparecer também no jogo aéreo, como ele vinha aparecendo na temporada passada. A grande diferença é que ele perdeu o Matt Ryan, que ajudou muito ele a ter aquele início de temporada muito bom. Tem que lembrar também, o final da temporada do Patterson não foi tão animador. Posição número 65 para Jalen Hurts, quarterback do Philadelphia Eagles, que teve um ataque reformulado para ele e agora só depende dele, quem sabe aí a glória da equipe, né? Ele colocar o Philadelphia Eagles de novo numa posição melhor. Ele levou o time aos playoffs na temporada passada, mas a gente viu muitas dificuldades. Se ele evoluir, ele pode aí ser também um dos grandes nomes do fantasy football nessa temporada. Posição número 64 para Rashard Penny, running back do Seattle Seahawks. Running back que deve ser o titular da semana 1 por Seattle, e isso lhe garante volume. Ele terminou a temporada muito bem mesmo, e a gente espera que se ele se mantenha saudável, ele possa sim ser o running back número 1 à frente do Kenneth Walker, que inclusive ainda vem saindo à frente dele em alguns drafts. Posição número 63 para Darnell Mooney, wide receiver do Chicago Bears, é um nome bem interessante, wide receiver 1, vai passar por uma evolução do Justin Fields, uma evolução do Darnell Mooney, mas eu acho que isso deve acontecer nessa temporada. Ele fez uma boa temporada passada, mesmo com o Allen Robinson por lá, ele foi o grande alvo do ataque, e nesse ano tem caminho livre porque não tem nenhuma concorrência na posição. Posição número 62 para DK Metcalf, o wide receiver que tinha até a temporada passada Russell Wilson, que era um cara de altos e baixos, mas que sempre entregava boas apresentações, principalmente em pontuações no Fantasy Football. Nessa temporada deve começar com Geno Smith titular e tem como backup Drew Lock. Nada bom para o DK Metcalf, porém uma notícia boa é que com Geno Smith ele não foi tão mal. Isso quer dizer que ele pode ainda ter uma relevância interessante no Fantasy, mas é um cara que eu procuro evitar bastante. Nunca fui um grande fã dele e agora menos ainda. Posição número 61 para Dalton Schultz, o tight end que tentou uma renovação contratual com o Dallas Cowboys, não conseguiu, mas que deve jogar com a franchise tag nessa temporada e que na temporada foi uma grata surpresa. Começou como reserva, terminou como titular e terminou, se eu não estou enganado, como o terceiro melhor tight end do Fantasy em 2021. Posição número 60 para o quarterback Lamar Jackson. Lamar Jackson que não tem grandes alvos nesse ataque. O grande parceiro dele é o Mark Andrews, perdeu o Marquise Brown, mas o Rashad Bateman vale lembrar que era um grande prospecto na temporada passada e que nesse ano pode dar. Normalmente, wide receivers dão um salto de produção no segundo ano, e se o Rashad Bateman der esse salto, vai ajudar bastante o Lamar Jackson, que não tem nem o que falar, né? O grande Konami Code da NFL, do nosso Fantasy Football. Posição número 59 para Patrick Mahomes, outro quarterback, um quarterback, um dos melhores, né, da liga em atuação nesse momento. Perdeu o Tyreek Hill e isso acabou tirando um pouquinho esse hype que a gente tinha nele em Fantasy Football. Mas ele teve jogadores, chegou o Juju Smith-Schuster, chegou o MVS, chegou o calor Sky Moore, né, tem possibilidades nesse ataque. O Travis Kelce, que é seu grande parceiro, segue lá. Então ele deve ter uma temporada interessante, mas ele perdeu valor em relação à temporada passada.
Posição número 58 para Miles Sanders, o running back do Philadelphia Eagles, que não consegue se manter saudável, senão seria um bom nome aqui para Fantasy. E é um outro cara que eu tento evitar ao máximo também. Eu tenho evitado ao máximo, porque perto onde ele tem saído, eu escolho outros jogadores sem problema nenhum. Ele que entra na temporada novamente com uma lesão. E eu acho que essa pode ser a última temporada que ele esteja aqui numa posição tão alta no nosso ranking do Fantasy Football. Posição número 57 para Damian Harris, como eu falei, tinha uma possibilidade alta dele fazer um holdout, porque é o último ano dele num contrato de calouro, e o Bill Belichick tem um histórico de não renovar com running backs. E é o que deve acontecer, mas a princípio ele deve jogar, deve estar à disposição, e isso é muito interessante porque ele foi muito bem na temporada passada, fazendo touchdowns, ajudando bastante o Mac Jones. Eu espero que realmente ele não faça nada de holdout, que a equipe dos Patriots usem e abusem dele até que eles termine a temporada, enfim, ele vá para outro elenco, porque ele é um bom jogador, ele é um ótimo jogador. Posição número 56 para Marquise Hollywood Brown, wide receiver que trocou o Baltimore Ravens pelo Arizona Cardinals, se junta novamente a Kyler Murray. Foi um dos motivos, de repente, até que fez Kyler Murray renovar, ter o seu parceiro de Oklahoma de volta na equipe. O Marquise Brown foi muito mais um jogador de college do que um jogador da NFL. Ele precisa se provar bastante ainda para se manter aí um nome relevante na NFL e no Fantasy Football. Posição número 55 para o running back Chase Edmonds, do Miami Dolphins. O running back chegou para ser o running back titular, mas que se tinha uma situação com o Raheem Mostert, né, de lesão e tal. O Raheem Mostert jogou essa última semana e jogou bem. Ele mostrou que eu não vi problema nenhum no jogo do Raheem Mostert. Eu acho que vai ser um comitê desses dois jogadores, mas com prioridade pro Chase Edmonds, que chegou do Arizona Cardinals, inclusive. Posição número 54 para Clyde Edwards-Helaire. Ele terá mais uma vez a possibilidade de ser o running back número 1 de Patrick Mahomes. Eu nunca fui um grande fã do Clyde Edwards-Helaire, mas hoje, com esse valor que ele está atual, eu acho relevante para Fantasy. Ele tem caído bastante nos drafts. E ele vai ter a oportunidade novamente de poder aparecer e mostrar que ele é, sim, um jogador que merece estar jogando e merece estar jogando como titular da minha equipe. Posição número 53 para Allen Robinson, o grande bust do ano de 2021 lá no Chicago Bears. Um cara que sempre se mostrou muito bom, independente do quarterback. Teve uma temporada para esquecer, assim, para riscar da carreira dele. Porque ele é um bom jogador, mas teve um ano terrível. Quem sabe agora mudando de ares, chegando no Los Angeles Rams, que é o atual campeão, que tem um Matthew Stafford como quarterback, que tem um nome... Ele chega como wide receiver 2, então o Cooper Kupp assim, o holofote está no Cooper Kupp, então ele vai ter essa possibilidade de não ter a pressão sobre as costas dele. Eu acho que ele vai ter uma boa temporada, acredito que ele vai surpreender muita gente em 2022. Posição número 52, A.J. Dillon, running back do Green Bay Packers, que se não fosse Aaron Jones, com certeza ele seria o número 1 e ele estaria lá nas cabeças. Ele com certeza era uma escolha de primeira rodada, porque ele tem o protótipo do Derrick Henry, né? Ele é um cara gigantesco, e há quem diga que ele pode até ter mais volume nessa temporada, já que Aaron Jones. Mas a gente tem uma questão financeira, assim como Ezekiel Elliott e Tony Pollard. Quando um running back é pago, normalmente a equipe tenta utilizar ele ao máximo possível. E o Aaron Jones é um cara que tem uma química muito boa também com o Aaron Rodgers, e isso deve atrapalhar um pouquinho o A.J. Dillon, que é um cara que, perto da red zone, é ele que vai entrar, porque ele vai tratorar todo mundo, então ele tem uma relevância bem interessante, principalmente para quem faz zero running back. Posição número 51 para o tight end Darren Waller, que vem caindo nos rankings por uma questão de disponibilidade. Ele não tem se mantido saudável, não conseguiu se manter saudável na temporada passada. Há quem escolhia ele antes de Travis Kelce, inclusive, na posição de tight end. Na primeira rodada vi ele saindo na temporada passada, mas que nesse ano chegou Davante Adams, ele também tem todas essas dúvidas, questão de lesão. Acho que ele pode ter uma temporada justa, mas não uma temporada de elite. Posição número 50, chegando na metade do nosso top 100, Antonio Gibson, running back do Washington Football Team. Existiam todos aqueles boatos e praticamente certezas de que Brian Robinson seria o titular. Infelizmente ele sofreu tiros, né, numa tentativa de assalto. Eles tentaram levar o carro dele, enfim, não entrei muito em detalhes, mas ele levou tiros na parte do lower body, né, a parte de baixo do corpo. E deve perder jogos. Dizem que ele está bem, não corre risco nenhum, mas que ele deve se recuperar rápido.
E aí a gente vai ver o que aconteceu com o Antonio Gibson, se foi só uma geladeira nessa pré-temporada, que colocaram o cara até correr retorno, um cara que seria titular, correr retorno de punt, de kickoff, é um absurdo. Pode ser só uma geladeira, ou pode ser sim alguma questão interna que está colocando ele de lado, a gente vai ver isso no início da temporada, mas por enquanto ele está aqui na posição número 50. Passando para a metade de cima, na posição número 49, temos o tight end George Kittle, do San Francisco 49ers, um cara que, se não fosse as lesões, e essas lesões são causadas muito por sua fisicalidade durante as partidas, ele entrega muito. Ele é um cara assim que deve ser excelente ter um jogador desses na equipe. Mas isso acaba complicando um pouquinho, porque ele acaba passando bastante tempo no departamento médico dos Niners. E se ele se mantesse saudável, a gente já está discutindo hoje se ele seria o primeiro a sair na posição de tight end, primeira rodada e tudo mais. Posição número 48 para Jalen Waddle, o segundo-anista que se destacou no início da temporada passada, foi muito bem. No início não, né? Na temporada passada foi o grande alvo do Tua Tagovailoa no ataque dos Dolphins, mas que nesse ano foi rebaixado ao wide receiver 2 da equipe com a chegada do Tyreek Hill. Isso atrapalha suas ambições no Fantasy? Com certeza atrapalha. O time trouxe um jogador melhor, mas não por falha do Jalen Waddle, mas sim porque queria melhorar esse ataque. O Jalen Waddle, agora ele se mantendo o número 2 da equipe, vai ter volume diminuído, e isso acaba complicando um pouquinho o que se espera dele no Fantasy Football. Posição de número 47 para o wide receiver Mike Williams, do Los Angeles Chargers. Tem quem diga que ele vai ser, inclusive, terminar como wide receiver número 1. Ele começou muito bem a temporada passada, depois foi diminuindo, e temos ainda Keenan Allen como grande nome nesse ataque, nesses wide receivers, mas o Mike Williams é uma ótima opção, principalmente para ligas do tipo Best Ball. Posição número 46 para o running back Elijah Mitchell, do San Francisco 49ers, ele que ninguém conhecia ele nessa época do ano, na temporada passada, era só Trey Sermon, e a última notícia que eu vi que parece que o Trey Sermon foi inclusive cortado da equipe, né? Vai participar do practice squad no máximo dos 49ers. O Elijah Mitchell entra como o running back número 1. Ele teve um final de temporada não tão bom como o início, mas é um grande nome, ainda mais com o estilo de ataque dos 49ers, né? Isso ajuda bastante. Posição número 45 para o unicórnio Kyle Pitts, o tight end, que deve ser o grande recebedor, se não for Drake London, mas acredito que ele é o grande recebedor do Atlanta Falcons, mas que perdeu o Matt Ryan, né? Ele vai ter volume, e o volume é além no Fantasy Football, por isso que ele está numa posição ainda bem alta aqui no nosso ranking. Posição número 44 para Brandon Cooks, wide receiver do Houston Texans, renovou com a equipe, é o alvo principal do Davis Mills, por mais que não tenha um bom quarterback, é um cara que é um andarilho, né? Ele já passou por vários times e ele sempre produziu nesses times. É um cara que ele entrega, é um cara da consistência. Se tu quer ter um cara consistente no teu elenco, pega o Brandon Cooks. Posição número 43 para J.K. Dobbins, o running back que dizem estar saudável, dizem não estar saudável. O que eu vi dele é que ele realmente não está 100%. A equipe foi atrás de Kenyan Drake, que foi cortado do Las Vegas Raiders. Tem Mike Davis por lá também. Tem Tyler Berry. Tem jogadores, né? Gus Edwards deve voltar nessa temporada também. Mas o J.K. Dobbins, se ele estiver jogando, se ele for titular, ele vai render e vai render bastante no Fantasy. Posição número 42 para Scary Terry McLaurin, wide receiver do Washington Football Team. O problema dele não é Carson Wentz, é ele mesmo. Na temporada passada ele não foi tão bem como se esperava. Não foi mal, longe disso. Mas nessa temporada ele pode ter um acréscimo, porque o Carson Wentz consegue manter seus wide receivers numa boa condição. E o Terry McLaurin é um cara novo, é um cara muito talentoso e que deve entregar bastante nessa temporada. Posição número 41 para Cam Akers, running back do Los Angeles Rams, que também não tem suas dúvidas em questão de lesões, senão ele estaria até mais alto nesse ranking aqui, mas que se ele estiver saudável ele vai ser o grande workhorse da equipe, se não, pode ser o Darren Henderson, que também parece não estar saudável. Na posição número 40, o principal calouro do ano, Breece Hall, running back do New York Jets, que, como falei, alguns reports dão que o Michael Carter será o titular, mas eu vejo o Breece Hall como um cara muito mais técnico, muito mais com potencial muito grande na liga, e que o retrospecto de running backs, né, os primeiros running backs escolhidos no draft é muito bom. Então eu acredito que ele vai se entregar, ele vai entregar bons números para quem apostar nele nessa temporada. Posição número 39 para o wide receiver Deontay Johnson. Perdeu o Big Ben, mas assim, Big Ben fim de carreira já não era tanta coisa, né? Uma coisa garantida com o Deontay Johnson é volume.
ok, chegou o George Pickens, tem o Chase Claypool por lá, o próprio Pat Freiermuth, mas o Diontae Johnson, ele tem recebido muito volume e ele deve continuar recebendo bastante volume de Mitchell Trubisky, do Kenny Pickett ou de quem mais for. Posição número 38, né, falando em bons quarterbacks, que não era o caso dos Steelers no momento, Justin Herbert, quarterback do Los Angeles Chargers, o cara que chegou na liga com o pé na porta, eu gosto de dizer assim, tem um bom elenco à sua disposição e para quem gosta de escolher quarterback cedo, ele é um nome muito interessante, eu não duvidaria dele terminando na posição número 1 ao final do ano. Posição número 37 para Josh Jacobs, running back do Las Vegas Raiders, que a saída do Kenyan Drake valorizou ainda mais o Josh Jacobs, um cara que saiu jogando no primeiro jogo da temporada do Hall of Fame Game, tá saudável, deve ser bem utilizado, ainda mais que a equipe trouxe peças para o ataque aéreo, o que deve fazer com que o jogo terrestre dele seja bem consistente nessa temporada. Posição número 36 para Courtland Sutton, wide receiver do Denver Broncos, principal nome desse ataque do Denver Broncos agora é de Russell Wilson. Vamos esperar que ele fique saudável e que ele consiga entregar aquilo que a gente está esperando dele, né? Ele foi um grande potencial quando chegou na liga, mas não conseguiu se manter no alto nível. Agora, com um quarterback decente, pode ser que ele realmente entregue aquilo que a gente espera. Posição número 35 para DJ Moore, wide receiver do Carolina Panthers, que é um cara na média, né? Ele nunca foi um cara de elite, não sei se ele vai poder se tornar um cara de elite ainda, mas é um cara ali que na quarta, quinta rodada começa a valer a pena, pelo valor principalmente. Ele vai te entregar o básico, ele vai te dar uma consistência na liga e por isso ele é ainda a posição número 35 aqui. Quem sabe com o Baker Mayfield ele consegue trabalhar um pouquinho melhor. Posição número 34 para o David Montgomery, um dos caras aí, a gente diz, menos sexy da posição, mas que entrega pontos no fantasy e por mais que Khalil Herbert possa ter alguma oportunidade, ele deve ser o workhorse e o workhorse nessa altura do campeonato não é tão fácil de achar. Posição número 33 para T. Higgins, o wide receiver número 2 do Cincinnati Bengals. Teve uma temporada de breakout no ano passado e ajudou muito aí o Joe Burrow e muito a equipe a chegar no Super Bowl. Um cara que entra, é uma dupla que eu acredito que deve terminar no top 12, como se eu não me engano terminou na temporada passada, porque o T. Higgins é um ótimo alvo na endzone adversária. Deve garantir aí touchdowns importantes para o seu time no Fantasy. Posição número 32 para Keenan Allen, talvez um dos mais subestimados wide receivers da liga. Um cara muito bom de posse, um cara confiável, um cara que dá confiança, que ajuda muito Justin Herbert. E é um cara que no Fantasy também, ele te garante pontos, principalmente em ligas do tipo PPR. Posição número 31 para Michael Pittman Jr. Michael Pittman Jr., que eu tenho ele na posição número 11, que é o número da camisa dele, de wide receiver, e que pode terminar no top 10. Tem uma evolução de quarterback com o Matt Ryan, né? É indiscutível isso. O Carson Wentz não é um cara ruim para os seus wide receivers no Fantasy, mas não é o Matt Ryan, que já proporcionou coisas aí inacreditáveis. Ele também não é o Julio Jones, mas o volume pode fazer dele um grande wide receiver nessa temporada. Posição número 30 para o Travis Etienne, segundanista que vai fazer sua estreia na NFL nessa temporada. Eu queria ver ele na pré-temporada, o pouco que eu vi, gostei. Acho que ele está saudável, acho que ele está pronto para realmente assumir o papel de workhorse da equipe do Jacksonville Jaguars, que vai precisar de um cara assim e que vai precisar do Trevor Lawrence para mostrar que eles não erraram naquele draft. Posição número 29 para A.J. Brown, wide receiver agora no Philadelphia Eagles, que era um bom nome enquanto estava nos Titans e perdeu um pouco o valor indo para os Eagles em função de ter o Devonta Smith, em função de ter um Jalen Hurts que tem dificuldades no jogo aéreo, mas o A.J. Brown é muito conhecido pelas jardas após a recepção, então larga a bola na mão dele que ele vai garantir os pontinhos no Fantasy para ele e também para o quarterback. Posição número 28 para Ezekiel Elliott, que é um dos caras que mais subiram nos rankings da off-season. Muita gente tinha ele bem baixo, eu sempre tive ele mais alto, né? Eu sempre confiei nele que ele não iria cair porque o time pagou por ele. Aquela história, o time pagou por ele, o time vai colocar ele jogar até que ele não tenha mais pernas. E ele teve um volume bom ano passado, tanto que ele foi muito coerente com o que ele era escolhido. Ele era escolhido quinto, sexto, terminou ali por quinta, sexta posição também. Agora, nessa temporada, o que esperar dele? Olha, de repente, uma outra temporada bem parelha, bem consistente do Ezekiel Elliott. Posição número 27 para o Tyrann Mark Andrews, um cara que cresceu muito na temporada passada, se tornou o grande alvo do Lamar Jackson
na NFL, e o Fantasy Football acabou vindo junto, né? Ele terminou muito bem a temporada, terminou como o segundo melhor tight end, atrás apenas do mito Travis Kelce. Então se espera mais uma temporada bem interessante do Mark Andrews. Posição número 26 para James Conner, outro jogador que chegou aos Cardinals, que muita gente não dava ele nem como titular, né? Mas que ele ganhou a posição, ganhou um contrato de 3 anos, renovado seu contrato com o Arizona Cardinals, e é um grande alvo próximo da endzone adversária. Ganhou bastante pontos no Fantasy no ano passado com seus touchdowns. Posição número 25 para Josh Allen. Josh Allen, que é o grande nome do Fantasy na posição de quarterback. É um cara que aí, sobrando numa terceira rodada, eu que não gosto de pegar quarterback cedo, julgo interessante. Cheguei mais uma temporada para se manter em alto nível. Um cara que passa muito a bola, que chega perto da endzone, ele quer entrar na endzone, ele quer fazer touchdown. Então deve ter uma outra temporada muito interessante, deve terminar no topo aí da posição. Posição número 24 para Tyreek Hill. Tyreek Hill que trocou aí o Kansas City Chiefs pelo Miami Dolphins, né, novo astro lá de Miami, e o cara que chega para ajudar o Tua Tagovailoa em um ano que ele precisa mostrar que realmente era a escolha certa do Miami Dolphins. Tyreek Hill acaba perdendo um pouco de valor, muito pelo quarterback, né? Por mais que ele deva ter volume, ele chega numa equipe que tem outros bons recebedores, que ele não tinha lá o Travis Kelce, aqui tem Mike Gesicki, tem o próprio Jalen Waddle, tem os running backs que devem contribuir no jogo aéreo, já que chegou o Mike McDaniel por lá, como head coach, mas o Tyreek Hill não tem o Patrick Mahomes, por isso ele caiu, e o Tua Tagovailoa não é nem próximo do Patrick Mahomes. Posição número 23 para Mike Evans, do Tampa Bay Buccaneers, o wide receiver de Tom Brady, é o grande nome desse ataque agora, principalmente com a saída do Rob Gronkowski, porque ele é um ótimo alvo na end zone. Posição número 22 para Javonte Williams, running back do Denver Broncos, que ele podia estar até mais alto, não fosse a equipe ter ido atrás de uma renovação com o Melvin Gordon, né, do novo contrato com o Melvin Gordon. Mas independente disso, ele deve ser o cara com o maior volume na equipe, lá no backfield dos Broncos. Posição número 21 para Saquon Barkley, running back do New York Giants. Por mais que o teto dele seja alto, ele não tem conseguido se manter saudável, não são lesões que, vamos dizer, preocupam como se fosse uma lesão em cima da outra e tudo mais, mas é um cara que está sempre se machucando, né? Um cara que já foi considerado talvez até o melhor running back em anos aí no Fantasy Football, mas que agora ostenta apenas a 21ª aqui do nosso ranking. Posição número 20, né? O 20º, temos Aaron Jones, running back do Green Bay Packers, que, ok, o Dillon deve contribuir bastante no jogo terrestre, mas eu tenho uma expectativa alta no Aaron Jones pelo jogo aéreo, por ele ajudar bastante o Aaron Rodgers. Por isso, ele abre o nosso top 20. Posição número 19 para Leonard Fournette. O gordinho do training camp, né, chegou acima do peso, todo mundo se preocupou, começou a cair nos rankings, meu Deus. Quando ele jogou, ele mostrou que ele tá super bem, que ele sempre foi meio grande, né, ele sempre foi mais pesado. E ele mostrou que ele tá leve, tá bem, tá recebendo bola, tá conseguindo correr bem, então não é problema nenhum. E é um grande nome aí pra quem principalmente pra final de segunda rodada, que ele tem sobrado aí nos drafts. Posição número 18 pro Travis Kelce, o melhor tight end da classe. Não tenho ele aqui no top 12 nesse ano. Já não teve... No ano passado, se eu não me engano, até... O Mark Andrews terminou em primeiro, né? Não foi o Travis Kelce. Mas eu confio mais no Travis Kelce do que o Mark Andrews. E outra, com a saída do Tyreek Hill, se abrem mais portas para Travis Kelce. Por mais que tenham chegado wide receivers, ele é atualmente o principal alvo do Patrick Mahomes. 17ª posição para o wide receiver CeeDee Lamb do Dallas Cowboys, que agora sem a Amari Cooper já foi o wide receiver número 1 da equipe no ano passado, mas que nesse ano deve se consagrar como o cara com maior volume nesse ataque. Então ele é um dos grandes wide receivers para essa temporada 2022, desculpa. Estou no ano passado. 16ª posição para Deebo Samuel, wide receiver do San Francisco 49ers, que teve toda aquela história de renova, não renova, vai ser trocado, ninguém quis pagar, e voltou, né? Eu fui um dos primeiros caras que disse desde o início, ele vai voltar, tá? Ele vai ficar no San Francisco 49ers, vai retornar para o time e vai ter uma boa temporada. Talvez ele não seja mais tanto utilizado como corredor, né? Por mais que agora ele já garantiu dinheiro, não tem mais problema nenhum, ele pode ser o físico quanto ele quiser. É um cara que chega com uma possibilidade alta de terminar lá no topo novamente.
15ª posição para o running back Nick Chubb, do Cleveland Browns, que se provavelmente o Kareem Hunt sair, ele sobe até mais os rankings. É um cara confiável, um cara muito bom e que o time vai precisar muito dele nessa temporada, principalmente enquanto tiver Jacoby Brissett como quarterback. E depois também quando o Deshaun Watson voltar, porque o pouco que a gente viu do Deshaun Watson, ele tá bem mal. Eu tenho dito aqui, não draft Deshaun Watson. Ele precisa melhorar bastante para pegar ritmo de jogo. 14ª posição para Davante Adams, wide receiver que trocou o Green Bay Packers pelo Las Vegas Raiders e se junta ao seu quarterback lá do college, né, lá de Fresno State, se eu não me engano. Davante Adams, que é um dos grandes wide receivers, há quem diga que é o melhor wide receiver, eu também acredito que ele seja o melhor wide receiver da liga, da NFL, mas que no Fantasy, nem sendo o melhor, não lhe garante ser o melhor do Fantasy, né? Por isso ele tá aqui na 14ª posição, mas eu espero bastante dele nessa temporada 2022. Por mais que seja o Derek Carr seu quarterback, não mais o MVP Aaron Rodgers. DeAndre Swift é a posição número 13. Eu digo que é o patinho feio, né, entre os principais running backs, mas é um cara que tem volume garantido, que o ataque provavelmente vai ser melhor nessa temporada. Eu acredito que sim, os Lions seja a equipe que não assim que mais vai evoluir, mas que de repente mais vai melhorar em relação ao ano passado, sabe? Teve vários jogos que eles ganharam muito na raça e isso foi bem envolvente, porque dava pra ver que existia uma discrepância grande e eles conseguiam dar a volta por cima e incomodar. Eu acho que nessa temporada eles vão fazer uma temporada bem melhor. 12ª posição para Stephon Diggs, wide receiver do Buffalo Bills, que é um dos principais, um dos caras que mais ajudaram no crescimento do Josh Allen, que mais deram confiança pro Josh Allen se tornar o quarterback que ele é hoje, né, um dos melhores quarterbacks da liga. E o Stephon Diggs é um dos melhores wide receivers da liga. Lá nos Vikings ele era preterido pelo Adam Thielen, aqui ele chegou para ser o titular, sempre foi o número 1 e segue sendo um ótimo nome para Fantasy Football. Posição número 11 para Ja'Marr Chase, o segundanista que já chegou na sua temporada de calouro muito bem. Tem possibilidade de terminar como o melhor da temporada, mas como eu falei, ele vai ter um calendário um pouco mais complicado nesse ano, tem mais tape em cima dele, mas tecnicamente, fisicamente, ele deve se destacar entre os demais. Entrando no nosso top 10, começando no top 10 com o Najee Harris, um cara que agora está se falando uma possível lesão que ele teve no training camp, começou a cair nos rankings, atualizei meus rankings essa semana, diminuí um pouquinho ele, tá? Mas o Najee Harris ainda assim é um cara que tem um volume muito bom, né? É difícil jogadores que têm um volume garantido como ele. A minha comparação em volume às vezes coloca um pouco com o Derrick Henry. É um cara que facilmente ele vai sair de um jogo com mais de 15 toques na bola, de 15 corridas. E o Najee Harris por muitos é considerado até mais do que o top 10, mas aqui vamos deixar ele abrindo nosso top 10. 9ª posição, um cara que vem subindo nos rankings, Alvin Kamara, que poderia ter sido suspenso por uma confusão que aconteceu lá no jogo que acontece lá na Flórida, como é que é? No Pro Bowl. Ele se envolveu numa confusão, enfim, numa briga e deve ser suspenso, mas estão protelando essa suspensão para a próxima temporada. Então, com isso, ele volta a ser um running back muito e muito interessante no nosso Fantasy Football aqui na 9ª posição. 8ª posição para Justin Jefferson, outro cara que assim como o Ja'Marr Chase chegou na liga voando, né, voando, tanto que o apelido dele também é Jetas, ele que, assim, não tem muito o que falar, né, é um cara que, ele é um alvo no fundo de campo, é um alvo confiável a médio campo, a curto campo, e há quem diga que ele vai ser o número 1 wide receiver nessa temporada. Eu não tenho ele como o número 1, mas eu tenho ele com essa possibilidade aqui na 8ª posição. 7ª posição para Joe Mixon, running back do Cincinnati Bengals, um dos meus nomes preferidos aí na primeira rodada do Fantasy, que se manteve saudável em 2021 e mostrou que ele é um dos bons running backs da liga quando o assunto é o nosso game. Terminou na 3ª posição e nos outros anos ele não tinha conseguido se manter saudável. Ele se mantendo saudável tem muitas possibilidades de terminar no top 3 novamente. 6ª posição para Dalvin Cook, running back do Minnesota Vikings, que mais uma vez aí deve ter um bom volume, é um dos caras, quem sabe seja a última temporada que ele vai ter um bom volume, mas ele tem, né? Ele tem essa capacidade, tem um ataque bom nas mãos, o ataque do Minnesota Vikings, né? Ele tá falando do Justin Jefferson aqui na 8ª posição, Dalvin Cook na 6ª, e ele é um dos primeiros nomes aí a ser escolhidos nos drafts mundo afora.
Quinta posição para Derrick Henry, o grande nome do ataque do Tennessee Titans. Um cara aí que bate mais de 20 toques da bola por jogo, que terminou a temporada passada lesionado, até voltou nos playoffs, mas que até então estava fazendo uma temporada simplesmente de outro mundo. E que se ele se recuperou bem da lesão, ele vai começar voando novamente. Quarta posição para o melhor wide receiver do Fantasy na minha concepção, Cooper Kupp, wide receiver dos Los Angeles Rams, atual campeão do Super Bowl, foi o MVP, né, do Fantasy Football na temporada passada, e entra na temporada com aquela possibilidade de regressão à média. Independente disso, eu acho que ele tem talento para se manter em alto nível, por isso ele está na quarta posição. Entrando no nosso top 3 temos Austin Ekeler, que teve a chegada agora de Sonny Michel, que pode complicar um pouquinho, né, as aspirações do Austin Ekeler na temporada, pode roubar algum ou outro touchdown, mas ele é um cara que trabalha o campo inteiro, trabalha recebendo bola, trabalha correndo, fisicamente um cara exemplar, e um cara que gosta muito de fantasy football. Só por isso ele já merecia estar no top 1, mas tá no top 3, tá ótimo. Posição número 2 para Christian McCaffrey. Por mais que eu tive por um bom tempo Austin Ekeler à frente dele, chegando mais próximo da temporada, não tem como fugir do Christian McCaffrey aqui na posição número 2. Na posição número 1 eu acho querer muito. E se ele se machucar, algo que ele fez nas últimas 2 temporadas, ele não vai entregar aquilo que a gente espera. Ele saudável, já falei aqui, é o melhor jogador de fantasy de todos. Ele seria o top 1 fácil. Mas, né, tem essa questão da lesão. Primeira posição, Jonathan Taylor, running back do Indianapolis Colts. Gostava dele desde o college. Quando começou a ser bem utilizado por esse ataque dos Colts, começou a voar, começou a ir muito bem. E se colocou como o melhor running back do Fantasy, o melhor jogador para Fantasy para essa temporada de 2022. Pode ocorrer uma regressão à média, mas eu acho que ele deve ser... Ele é saudável, ele se manteve saudável, então ele deve ter uma contribuição muito boa. E chegando próximo da endzone adversária, por mais que a gente sabe que o Matt Ryan é um cara que vai buscar o passe também, mas próximo da endzone ali não tem cara melhor na liga, na minha opinião, do que o Jonathan Taylor. É um cara que ele tem... De repente ele não tem a força do Derrick Henry, mas ele tem, assim... Eu acho ele um jogador fenomenal desde a época do college. Então, eu sou um pouco suspeito a falar sobre o Jonathan Taylor. Esse foi... Cansei. Não é a primeira vez que eu falo isso no podcast também. Mas para fechar a nossa versão normal de podcast, o último podcast antes realmente na nossa temporada regular aqui, de 2 episódios por temporada, acho que foi muito interessante. Foi bem bacana, acho que eu consegui falar um pouquinho de cada jogador. Passou de hora nosso podcast, mas foi válido. Eu tinha que falar alguma coisa, não ia só ficar passando lista aqui, que não ia ter graça nenhuma, né? Tinha que falar alguma coisa. E isso aqui vai ficar exclusivo pro podcast, não vou trazer em vídeo, tá? Vai ter o top 10 de tight ends e vai ser o último vídeo, provavelmente, do canal do YouTube antes das lives. Depois vai começar as lives, não vai mais ter vídeo também. Vai ser as lives 2 vezes por semana. Aproveitando, né, siga-nos nas redes sociais, @fantasyfutebolista no Instagram, _futebolista no Twitter, se inscreva no nosso canal no YouTube, a partir da semana que vem, espero vocês às 8 horas da noite lá no nosso canal, segunda-feira, 8 horas da noite, pra gente trocar uma ideia bem bacana sobre a temporada, falar algumas coisas já pensando na semana 1, que começa a semana que vem. Ninguém tá ansioso, eu tô muito ansioso por esse Rams e Bills, eu acho que vai ser um jogaço sensacional. Além disso também, se você me manda lá no Instagram, concorda, não concorda com esse top 100, colocaria outros jogadores em alguma posição específica, enfim, a gente troca uma ideia bem bacana, todo mundo pedindo de times, né, até é difícil às vezes avaliar time, não tem espaço em perguntas para mandar times, mas eu tô tentando devagarinho, mas eu prefiro perguntas mais diretas, tá galera, mandem perguntas mais diretas lá nas perguntinhas dessa nossa draft season que vai até a semana que vem. Eu vou manter a caixinha de perguntas aberta até a semana que vem. E perguntas sobre escalações vão ter os posts, tá, no Instagram, como sempre teve, mas o indicativo vai ser aparecer na live, que aí eu já consigo responder, consigo dar uma opinião muito melhor do que por escrito lá no Instagram. Fechou? Uma boa semana a todos, um bom final de semana a todos, nosso último final de semana sem NFL, que a partir da semana que vem a brincadeira começa. Valeu, um abraço!